Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Um ótimo final de tarde, começo de noite a todos os irmãos, todos que nos ouvem. Estamos começando o programa Instituto Calvino, um oferecimento da Igreja Presbiteriana que se encontra no Jardim Novo Campo Limpo, Rua Xingu, número 12, no qual temos como pastor Simão, sua esposa Siloé. E eu sou o irmão Fernando, quem vos fala. É um prazer, uma honra. Que Deus assim abençoe a todos com o ensino da sua palavra. É uma programação cujo foco é o ensino da palavra, é um ensino bíblico, teológico, para conhecimento e aumento espiritual dos irmãos. Vamos orar a Deus e lembrando que o número da rádio é o 4203 4009. 4203 4009, e nós estaremos orando e em seguida estaremos ouvindo alguns louvores e logo após estaremos também meditando na palavra do nosso Deus. Se você pode, onde quer que você esteja, curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você tem um pedido de oração específico, você pode também nos enviar pela página do Facebook Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, SP. Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, SP. Ou está ligando também, pedindo oração. Nós estaremos orando, crendo que Deus Ele é poderoso para nos abençoar, nos fortalecer e efetuar segundo a sua vontade. Se você pode, então, curve sua cabeça, feche os olhos. Nós estaremos orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de anunciar a Tua palavra, de falar do Teu amor aqui nessa rádio. Queremos te agradecer pela vida de todos quantos ouvem a Tua palavra. Queremos te agradecer por todas as Tuas bênçãos físicas, materiais e também espirituais, pelo dom da salvação, pelo Teu Espírito Santo que nos é dado. Queremos, ó Deus, te pedir, estenda tuas mãos na vida de todos quantos necessitam de uma bênção, necessitam do teu agir, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa visitar todos, abençoa todos os irmãos ali da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo e todos os demais irmãos que ouvem também, e aqueles também que não podem. Que o Senhor venha, através da Tua misericórdia, nos usar neste momento, através da Tua palavra, e que venha haver edificação espiritual, conhecimento do Teu reino, na vida do Teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos estar... Tem alguém na linha já? Pode colocar então, por favor. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Opa, quem fala? Cleusa. Pai do Senhor, irmão Cleusa, tudo bom? Sim. O que a irmã manda? Oi? O que a irmã deseja? O que a irmã manda? Eu queria uma oração pro Paulo Sérgio da Silva. Paulo Sérgio da Silva? Pedir pra oração do tal dor de cabeça. Tá bom, estaremos orando daqui a pouco, tá bom? Oi? Estaremos orando sim daqui a pouco por ele, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, obrigado por ter ligado, viu, irmã? Desligou? Então tá bom. Vamos estar ouvindo 2 louvores e logo após já entraremos com a palavra de Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrela
as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. 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 Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento nós iremos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Convido a você que pode abrir sua Bíblia. Lembrando que nesse momento nós não vamos atender no ar os irmãos, para dar mais atenção à palavra. E também a programação, ela tem pouco tempo, irmãos. Não dá para atender todo mundo, né? Espero que os irmãos entendam. Bom seria, né? Bom seria. Nós assim também não tiramos palavra porque nós não acreditamos que seja o ideal, né? A Bíblia nos manda ler, meditar, examinar, estudar, praticar, mas devemos tomar muito cuidado, tirar a palavra, porque às vezes pode cair na página em branco, pode cair lá no Apocalipse, se for lançado no lago de fogo, pode cair num estudo da Bíblia, e aí os irmãos vão achar que Deus não quer falar. Ou pode cair na genealogia também, igual alguns irmãos falam, e aí vai achar que é para gerar, né, encher a terra, né? E então assim, e também estaremos orando por todos, né? Os irmãos podem estar deixando ali pedido de oração com a nossa irmã Sara, que está no atendimento, e estaremos orando por todos. Mas também não acreditamos também assim, oração copo de água, oração sal grosso, né? Pra gente isso daí é superstição. Acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus. Com todo respeito aos irmãos que acreditam, né? Todo respeito.
Meus irmãos, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Se você pode abrir sua Bíblia ou manuseá-la no celular, no tablet, no computador, nos acompanhe, por favor. Você que está no Facebook ou em qualquer meio que pode ler a Bíblia, leia conosco. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O título aqui da tradução João Ferreira, atualizada, nos diz o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. O versículo 16 nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos uma célebre declaração do apóstolo Paulo aos irmãos, tanto judeus como gentios, que estavam ali na igreja em Roma. Deus abençoe. E nós vemos aqui Paulo dizendo que a salvação, primeiramente para o judeu, que Cristo era judeu, a revelação de Deus começa com os judeus, e depois também para o grego, é que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, aqui ele cita Abacuque, de fé em fé, o justo viverá por fé. Esse versículo, muito célebre, muito conhecido, ele foi o versículo que trouxe luz, trouxe paz, consolo, trouxe o entendimento da palavra de Deus para o conhecido Martinho Lutero, reformador alemão, e através dele Deus assim fez todo aquele trabalho maravilhoso, ao qual todos nós evangélicos, igrejas reformadas ou não, somos frutos da reforma protestante, iniciada ali pelo doutor Martinho Lutero, que era um padre, né? Então, muitos católicos batem no peito, né? Falando que a igreja evangélica saiu da católica, e saímos mesmo, né? Saímos mesmo. Mas não essa católica romana. Nós saímos da igreja católica romana, mas todos nós ainda somos católicos, mas católicos cristãos. A palavra católico quer dizer universal. E em algum momento da história a igreja, principalmente lá para o 3º século, no 2º século já tinha uma tendência já romana, e a igreja deixou a palavra de Deus em segundo plano. E aí nós vamos ter vários movimentos que transformaram a igreja numa igreja ligada ao Estado. Transformaram a igreja cristã, a igreja de Cristo, uma igreja romana. E existem muitos movimentos, só vou citar alguns. Nós vamos ter John Wycliffe, que era também um doutor, um padre, traduziu a Bíblia para a língua inglesa, mas foi morto por isso, em 1350. Nós vamos ter John Huss, foi queimado na fogueira. Isso aí aproximadamente 1430. Então todos esses homens aí, eles vão pregar contra os abusos da igreja, até que Deus, por sua infinita misericórdia, levanta Martinho Lutero em 1517. Ele ali expõe a palavra de Deus em forma das suas teses, como são bem conhecidas, né? E Lutero um dia achou a Bíblia na biblioteca, levou para o mosteiro, e aí quando ele abriu a Bíblia, ele encontrou, depois de ler a Bíblia, ele encontrou Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. E é sobre isso que eu quero falar para os ouvintes, nossos irmãos. Hoje estamos iniciando, né, um estudo sobre as 5 solas. O que são as 5 solas? Solas em latim, que é a língua da teologia,
quer dizer somente ou apenas, do latim sola, chegou ao espanhol e outras línguas solamente, e para a gente chega como somente. O que são os 5 somente, ou 5 apenas, da teologia reformada? E toda igreja evangélica deveria seguir. Felizmente hoje tem uma tendência herética de sair desses 5 pontos. Primeiro, dos 5 somente, 5 apenas, 5 sola, é sola fide, somente a fé em Cristo. Segundo, sola gratia, somente a graça de nosso Deus. Terceiro, sola Christus, somente Cristo. Quarto, sola Escritura, somente a Escritura. E o quinto, soli Deus glória, somente Deus a glória. Então, as igrejas reformadas, principalmente as igrejas evangélicas, devem seguir esses 5 pontos que estão na Bíblia Sagrada, estão na Palavra de Deus. Hoje quero falar um pouco sobre a fé, sola fide. O que é a fé? O que é a fé? A palavra fé no grego é pistis. A mesma palavra fé também serve para fidelidade, né? Em outro contexto. O que é a fé? A fé é algo ilógico, algo irracional? O que é a fé que traz salvação? Todas essas perguntas nós encontramos na Bíblia. Nós sabemos que todo ser humano ele é dotado de fé. Se você pega um ônibus, um outro tipo de condução, um táxi, ou mesmo um carro de aplicativo, você acredita que você vai chegar em determinado local. Isso é um tipo de fé. É uma fé natural. Agora, a fé salvadora, a fé que nos faz crer em Cristo nas Escrituras, essa fé nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 2 em diante. Essa fé ela é colocada no coração do cristão através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai até o homem. Não é a sua capacidade. Talvez você tenha uma experiência e diga, não, eu fui até Cristo porque eu quis, porque eu quero, porque eu achei melhor, mas eu quero te dizer que é o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo quem busca, é o Espírito Santo quem vai atrás do homem para trazê-lo a Deus. E ele que coloca essa fé no homem, fé salvadora, a fé em Cristo. É por isso que nem todos creem, né? Porque nem todos receberam esse dom maravilhoso dessa fé salvadora. E o homem, quando recebe essa fé e crê em Cristo como Salvador, ele é justificado. Aí entra a doutrina da matéria da salvação, soteriologia, que é a imputação. O que é imputar? Imputar é colocar na natureza de outra pessoa. Amputar é arrancar um membro do corpo. Agora, imputar é colocar. Quando nós cremos em Cristo como Salvador, é colocado na nossa natureza a natureza de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não é que o que está em Cristo, nova criação é. Algumas traduções falam criatura, mas a tradução mais correta é criação, porque tudo se fez novo. Ele é um novo homem. E Deus nos olha através de Cristo. Deus não olha para você e te perdoa pelos seus méritos. Deus ele te perdoa porque a ira dele foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. Não importa o quanto você pecou, de que maneira você pecou, quando você pecou. Se você crê em Cristo, você é absolvido, você é aceito. Basta somente você ter fé em Cristo. Conforme também Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse é um dos pontos principais. Por quê? Porque naquela época, as pessoas ensinavam que a salvação era pelas obras, pelos méritos. Você tinha que pagar penitência, tinha que pagar pela indulgência, que era nada mais do que a compra do perdão do Papa para tirar as almas do purgatório. E pela Bíblia não existe nada disso.
Ainda hoje, infelizmente, existem igrejas evangélicas que abusam da fé das pessoas. Olha, se você tem fé, então vende sua casa, vende seu carro. Se você tem fé, coloca aí copo com água, botija com farinha, com arroz. Coloca aí algum material, a roupa. Mas se você crê em Deus e sabe que Deus é onipresente e onipotente, você precisa crer na palavra dele. E a palavra dele fala que isso não serve de nada. A palavra dele é suficiente. Basta você ter fé nele. E a fé é algo racional, apesar de muitos dizerem que a fé é ilógica, né? A fé, ela é racional. Aí existe um debate, né, muito grande, que dura centenas de anos, mas hoje em dia até mesmo existem muitos cientistas evangélicos, homens de Deus, até é muito defendido hoje nos Estados Unidos o chamado design inteligente, que crê, cientistas que creem que existe um design, um criador, um senhor que criou tudo e todo o universo está em suas mãos. A ciência também tem base para isso. Então, a fé, ela não nos deixa longe da ciência, dos estudos. Ao contrário, a pessoa que teme a Deus, quanto mais ela estuda, mais ela glorifica e exalta a Deus, porque ela vê a complexidade da criação de Deus e ela vê que somente um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que conhece tudo, poderia trabalhar num universo tão complexo e ao mesmo tempo tão harmonioso como o nosso. Então, a fé, ela é racional, apesar de algumas pessoas ensinarem que não, né? Falta mandar a pessoa se jogar debaixo de um caminhão, pular da ponte, fazer sacrifícios e mais sacrifícios. Mas a Bíblia diz que se você não faz, mas crê no sacrifício de Cristo, você é absolvido, porque o sacrifício dele foi feito uma vez só. Jesus não está sendo morto em todos os cultos, em todas as missas. Não. Hebreus 9:27 fala como o homem está ordenado morrer uma só vez, assim também Cristo morreu uma só vez por nossos pecados. Ele não está sendo sacrificado, como alguns também dizem, em um santuário espiritual, né? Cristo está oferecendo sacrifícios. Não, o sacrifício dele é pleno. Quando ele bradou na cruz do Calvário, está consumado, a palavra ali no original quer dizer está completo, está terminado, está totalmente quitado. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Basta somente você ter fé em Cristo. E Lutero vai dizer que antes dele entender isso na Bíblia, ele via o cristianismo como algo penoso, via Deus como um Deus iracundo, um Deus raivoso. E depois, quando ele entendeu essas palavras em Romanos 1:17, ele fala que quem vê Deus, um Deus iracundo que só quer castigar, que tem prazer na tristeza do homem, não o vê com clareza, mas vê como que através de um vidro, de uma janela embaçada. Deus é um Deus amoroso, é um Deus de paz. Não quer dizer que ele não nos julga, ao contrário, a Bíblia também diz que ele castiga a todos quantos ele ama. Deus, ele repreende, porque o pai que não castiga, diz lá em Hebreus, é o pai que não tem a pessoa como filho, mas sim como bastardo. Se Deus, ele nos repreende, nos disciplina, é porque ele nos tem como filho. Então, a fé salvadora, essa fé de Romanos capítulo 1, versículo 17, ela é dada através do Espírito Santo para que o homem venha a crer na palavra de Deus, venha a crer em Cristo como Salvador. E assim ele é justificado. E é uma fé revelada no Evangelho. Não é a fé revelada em um centro de psicanálise, não é uma fé revelada através da ciência, apesar, como eu disse, a fé é racional, ela pode também interagir com a ciência, mas ela vem através da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos em muitos lugares shows gospels, políticos em cima do púlpito pedindo votos. Nós vemos artistas cobrando valores exorbitantes para cantar, para pregar.
não chamam esses de irmãos, mas de artistas. E essas pessoas não estão ligadas em Deus. Fizeram da religião, fizeram do cristianismo um comércio. Mas Deus, ele tem um remanescente. Nós não podemos generalizar. E nós devemos lembrar que o Evangelho, a exposição do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, isso é o mais importante. Isso não pode faltar. Não pode ser tirado das igrejas a pregação da palavra, o ensino da palavra. É a palavra de Deus que vai trazer os homens a Cristo. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu desprezaste o meu conhecimento, também eu te desprezarei como meu sacerdote. A Bíblia vai nos dizer inúmeras vezes, se eu for entrar aqui nos versículos, vai passar o horário aqui da programação, que a palavra de Deus é o nosso alimento, ela nos santifica, ela é nossa espada, ela é a palavra de Deus por excelência. Então nós precisamos ler, meditar, e estarmos cada dia mais e mais ligados à palavra do Senhor. Então a sola fide nada mais é do que isso, somente a fé. Não é porque você é filho de pastor, ou neto, ou genro, ou você estudou, ou você é de uma classe nobre, ou você tem uma boa aparência. Nenhum mérito desses justifica o homem. Mas a Bíblia diz que Deus ele aprove salvar o homem pela loucura do Evangelho. O que é isso? É através da fé. De uma maneira que, ao nosso ver, parece incompreensível. Mas basta somente você ter fé em Cristo e você é salvo. Basta somente você acreditar, confiar. Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, ao qual temos maior respeito, ele vai nos dizer que fé é crer em Deus, ao qual muitos até hoje dizem isso. Mas já no português, ali nós podemos ver que crer é verbo e fé é substantivo, então é um pouco diferente. E entendemos que a fé, ela é o âmago, é o centro da crença. É você confiar inteiramente. A maior definição de fé nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vou até ler aqui para não correr o risco de citar de maneira errada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, em outras palavras, a fé é você ter uma certeza de algo que você espera e ainda a convicção de algo que você não vê. Ou seja, em momento nenhum fala que a fé é irracional. Em momento nenhum fala que a fé ela é animalesca, bestial, como muitos querem, né? Se você tem fé, então pula daí de cima. Então parece mais um subterfúgio do inimigo, como ele fez com Cristo. Mas fé é você confiar, é você esperar, é você acreditar de maneira que tem uma convicção dentro de você, tem uma certeza dentro de você. Ora, nós não vemos Cristo, mas nós sabemos que Ele vai voltar, temos plena certeza. Essa promessa dele não é uma promessa condicional. Ele não disse, se vocês obedecerem eu vou voltar. Ele falou que vai voltar, independente de nós estarmos ligados a Ele ou não. Então isso é fé. Nós temos plena certeza e convicção que Ele irá voltar e irá nos levar dessa terra. Então, aqui está um breve ensino, uma breve pincelada aí sobre a sola fide. Estaremos nos outros programas trazendo outros irmãos, né, da igreja presbiteriana, para estar também falando sobre os outros pontos, né, sobre a graça, sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre a glória tributada a Deus. Você é nosso convidado, assim que parar esse recesso, né, da pandemia, a estar ali na rua Xingu, número 12, no Jardim Novo, Campo Limpo. Já mandando um abraço também para o pastor Simão, juntamente com sua família, irmã Siloé, seus filhos. Um abraço para o presbítero Pedro.
Um abraço também para a sua família, presbítero Antônio. Um abraço para a irmã Delfina, irmã Maria, irmão Charles, sua família, irmão Leonardo, sua família, irmão Luciano, toda a sua casa ali, sua família também. Irmão Gustavo, irmão Danilo, irmão Rodrigo e algum irmão, se eu esqueci o nome, me perdoe. Que Deus assim abençoe os irmãos grandemente em Cristo Jesus. Estaremos orando nesse momento. Se os irmãos tiver algum pedido de oração, quiser ligar, estaremos orando nesse momento pela minha tia que esteve ligando. Um abraço, Deus abençoe. Neide Cássia. A irmã que ligou pediu oração, eu acho que não sei se é filho ou esposa, ela só deu o nome de Paulo, né? Irmão Tiago e Daniel também, que pede oração. Nós estaremos orando. Nós estaremos orando por todos vocês, para que o Senhor venha estender suas mãos e assim os abençoar em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito e poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, por tua compaixão, pelo teu Espírito Santo. Deus, queremos te pedir, Senhor, pela vida de todos os irmãos que nos ouvem, pela vida da irmã que ligou, Senhor, pedir oração para um rapaz chamado Paulo. Ajude, fortaleça, salve. Eu não sei qual é o problema, Deus, mas tu sabes e tu podes fazer segundo a tua vontade. Tu possas curar, quer seja enfermidade, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, tua soberania. Também te peço pela vida da minha tia Neide Cássia, também pelo Tiago, Daniel. Abençoa, Senhor, salvando os seus, estendendo tuas mãos. Repreende todo o mal, Senhor. Deus, guarda o lado do teu povo. Guarda, Senhor, as casas. Livra-nos dessa pandemia. Livra-nos de todo o mal. Ó Deus, mas se for a tua vontade que alguns sejam infectados, que o Senhor venha curar. E se for a tua vontade, Deus, porque o Senhor está acima de tudo, nos prepara, Senhor, nos ajude, consola também aqueles que já perderam seus parentes, aqueles que estão sentindo dores no seu coração, sentindo aflitos. Ó Deus, a tua palavra diz que em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. Nós cremos no teu poder, no teu agir. Em nome de Jesus, repreende todo o mal e consola-os com a tua graça, com o teu amor, com o mover do teu Espírito Santo, acampando o teu anjo ao redor de cada um. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Você é nosso convidado. Assim que voltar aos cultos, está ali na rua Xingu, número 12, Jardim Novo, Campo Limpo. E hoje os irmãos aprenderam um pouco aí sobre a fé, somente a fé. Somente a fé. Aprenderam um pouco sobre a fé natural, a fé salvadora como dom de Deus. Nós vamos ter também na Bíblia a fé como dom do Espírito Santo, um dom extra que a igreja primitiva fez uso. E nós cremos que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus é o que liberta o homem, é o que ajuda o homem a conhecer a Deus. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor. Eu vou estar indo ali pedir para a irmã passar o louvor e peço aos irmãos que meditem na letra desses louvores para relevo, para crescimento espiritual dos irmãos.
Eu sei que o Senhor não desistiu de mim e que há de se levantar e me fazer prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus do impossível. Somente tu és o Deus do impossível, Senhor. O Deus do impossível. Chegou para o pai dar-me parte de herança. Preciso partir para uma terra distante daqui. O inferno inteiro sorria ao ver o filho falar, e o pai com os olhos sem lágrimas começou a chorar. O tempo passou, veja só o que ia acontecer. O filho
resolveu voltar porque se arrependeu e disse: irei ter com meu pai e dizer: pequei contra ti, não sou digno de receber o seu perdão. Irei voltar, voltar para a casa do pai e pra ele pedir perdão de todo o meu coração. Sei que errei, mas quero recomeçar, por isso que estou aqui. Ó Pai, venha me ajudar. E você que saiu da igreja e deixou seu lugar, o pai não se esquece do filho, pode o tempo passar. Volta correndo depressa, o pai te esperando está. Faça como aquele filho, volte para o seu lugar. Irei voltar, voltar para a casa do pai e pra ele pedir perdão de todo o meu coração. Sei que errei, mas quero recomeçar, por isso que estou aqui. Ó Pai, venha me ajudar. Irei voltar, voltar para a casa do pai e pra ele pedir perdão de todo o meu coração. Sei que errei, mas quero recomeçar, por isso que estou aqui. Ó Pai, venha me ajudar. Ó Pai, venha me ajudar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor belíssimo aí com meu amigo, irmão Patrick. Deus assim abençoe. Se os irmãos quiserem convidá-lo, uma bênção. Um abraço aí para a irmã Graça, pastor Esdras, irmão Jansen, que às vezes também nos assiste, meu amigo o presbítero Paulo, grande teólogo, professor, também ali da Madureira. Deus assim abençoe a todos em Cristo Jesus. Obrigado por ter tido paciência e nos ouvir, mas creia que a palavra de Deus ela é tremenda e a sua vida será mudada pelo conhecimento da palavra de Deus. Estaremos orando agora para terminar, que Deus abençoe, e assim que terminar esse recesso, né, essa reclusão, você é nosso convidado para estar ali na rua Xingu, número 12, Igreja Presbiteriana, no Jardim Novo Campo Limpo, perto do Subway, um pouco próximo também ali do campo do Dom José, e você é nosso convidado para ouvir a bendita e poderosa palavra de Deus e adorar a Deus conosco. Que Deus abençoe todos os irmãos ali da Presbiteriana e todos os outros irmãos que nos ouvem e nos assistem. Oremos ao Senhor. Muitíssimo eterno Pai, bom Deus, te agradecemos, ó Deus, pela exposição da Tua Palavra, pela irmã que ligou, pelos irmãos que estão participando, estão ouvindo. Abençoa o Teu povo com conhecimento da Tua Palavra, liberta-os de todo mal, pois Tua Palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que a verdade é o Senhor, nós sabemos que a verdade é a Tua Palavra. Deus, abençoe a todos, nos livra, Senhor, de todo mal, de toda doença, de toda pandemia, de todo laço do inimigo, Senhor, também. Guarda o Teu povo debaixo das Tuas asas,
faz-nos habitar seguro, que a tua fidelidade venha ser nosso escudo e broquel. Deus, abençoe a todos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com